O ano de 2024 foi para nós um ano de profundidade. Seguimos na direção de Deus, reorientando nossas vidas e nos identificando em cada próximo passo. Começamos a ver circunstâncias sob sua perspectiva. Quantas novas atitudes e ajustes foram necessários? Desenvolvemos nossas raízes profundas e colhemos frutos. A segurança, a estabilidade, o crescimento, a obediência e discernimento alinhou nossos propósitos. E assim enxergamos os caminhos do reino, celebrando a comunhão. Com a profundidade aprendida, hoje seguimos avançando, para que o reino cresça e todos conheçam a Jesus. Estamos preparados para seguir adiante. Nossas cartas para um novo tempo têm seu destino no futuro. Vamos viver um crescimento nos propósitos com visão ampliada. Vamos seguir as ordenanças do Senhor Jesus e avançar na grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Essas palavras de Jesus trazem consigo o nosso propósito e também o ano profético da nossa igreja. O reino de Deus cresce, e essa é a essência daquilo que fomos criados para ser. Estamos olhando para o horizonte. Deus nos chama para levar cartas para um novo tempo e viver um ano de expansão. Amém! Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Esse não é só um vídeo, mas é algo que vai nos impulsionar durante esse ano. E o nosso desejo como igreja é que você realmente seja impactado e que você leve as cartas para um novo tempo, de tudo aquilo que você vai receber aqui neste ano. Só faltam 347 dias para o Natal. Uhul! E assim nós vamos vivendo, meus irmãos. Olha que coisa. 353 dias para o próximo ano. Mas aí, o que é que nós vamos fazer com esses dias que nos restam? O que é que você fez nesses 12 primeiros dias? Porque hoje é dia 12 de janeiro. Segundo domingo que nós estamos aqui reunidos como igreja de Cristo. Nós temos ainda 19 dias esse mês. E nós vamos trabalhar esse mês a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, ela tem 16 capítulos. Então, se você ler um capítulo por dia, você termina a carta de Romanos antes que termine o mês. E aí você vai poder também caminhar junto aqui com esse desafio de estarmos mergulhados na carta aos Romanos. Então você pode ir um passo além, dar um passo além. Vou beber água, porque é assim mesmo, viu? Se tem uma pessoa que bebe água nesse púlpito, sou eu. O pessoal da celebração já deixa, às vezes, mais uma xícara aí para caneca, né? Para beber água. Mas, meus irmãos, para nós chegarmos até aqui nesse dia, com certeza, esse dia você teve grandes desafios. No seu coração, às vezes com uma situação difícil na família, às vezes você passou durante o dia pensando como é que vai ser o amanhã, e estarmos aqui nesse ambiente tão propício para milagres, porque você conseguiu identificar que desde o início da primeira canção, depois a abertura do culto, do devocional, as próximas 2 canções, a palavra de oferta, essa canção linda que a Lê cantou, é um ambiente propício para o Senhor fazer um milagre. E o milagre começa nas nossas vidas, através de nós. Quem vai levar essas cartas para um ano de expansão somos nós.
Então, diga aí, um ano de expansão. Abra sua mão, assim, abre seus braços. Um ano de expansão, onde o seu coração vai criar lugares para um novo de Deus, a sua mente, o seu falar. Você vai ter um ano de expansão para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E este mês, como eu disse, nós vamos trabalhar a carta aos Romanos. Semana passada o pastor já iniciou, e a carta aos Romanos, Paulo escreve essa carta aos Romanos sem antes ter ido ainda a Roma. Ele não foi o fundador da igreja de Roma. Paulo, ele fundou algumas igrejas, mas a de Roma não, ela já existia, e ele escreve uma carta para a igreja de Roma. E essa carta ele escreve com o desejo de compartilhar o evangelho. Ele também pede orações aos irmãos de Roma. E esses 4 primeiros capítulos da carta aos Romanos, Paulo ele trata da necessidade da justificação. Esse mês nós temos como tema paz e justiça. E aí, no primeiro capítulo, Paulo fala dos pagãos. Ele fala que eles estão tão mergulhados no pecado, que eles rejeitaram a verdade, eles rejeitaram a Deus, convergendo tudo isso à idolatria. Essa idolatria gerou uma promiscuidade sexual terrível, terrível. E esses pagãos, eles praticavam essa promiscuidade sexual e ainda aplaudia os que praticavam. Era uma coisa terrível. Se você ouvir a palavra, eu não sei se você tem esse hábito de colocar ali a Bíblia e ficar ouvindo. Essa semana eu ouvi várias vezes os primeiros capítulos de Romanos. E a impressão que eu tinha era que Paulo estava aqui em Botucatu, no ambiente que nós estamos, escrevendo para nós. É tão atual essa carta aos Romanos que nós podemos identificar como tem sido muito forte também nesse tempo. E aí o segundo capítulo ele fala sobre os moralistas. E ele fala dos moralistas dizendo que eles são tão depravados quanto os pagãos, que eles condenam, né, a prática do pecado, mas fazem da mesma forma, escondidos, em secreto. E aí, caminhando um pouquinho mais, ele começa a falar sobre os judeus. Paulo também, ele diz que eles eram indesculpáveis. Eles também eram culpados, tão culpados quanto os pagãos e quanto os moralistas, porque eles confiavam em alguns rituais que eles praticavam. A circuncisão, eles se vangloriavam na lei. E chega no capítulo 3, versículo 23, Paulo, ele resume tudo, ele diz assim, eu cheguei numa conclusão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E a partir daí, Paulo começa a falar sobre o meio dessa justificação. E ele diz que essa justificação é de graça, não é pela lei, não é por meio de circuncisão. Essa justificação é por meio de Cristo e não pelas obras. Essa justificação ela não é uma inovação da revelação divina, não, ela não é. Ela está atestada na lei e também nos profetas. E isso ele começa a falar no capítulo 4, quando ele fala de Abraão e de Davi, de como eles foram justificados. E ali ele fala que a justificação, ela não tem a ver com méritos, não é por obras humanas, nem pela lei, nem por ritos sagrados. A justificação é uma obra soberana de Deus. E toda vez que fizer sentido ao seu coração, você diga um amém bem forte, amém? Amém, glória a Deus. É uma obra soberana de Deus. Então, o próximo texto que nós vamos abordar é
nós vamos falar sobre quais são os frutos, então, dessa justificação. E o texto está lá em Romanos 5, versículo 1 e 2. Nós vamos ler. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque nós pudemos chegar até esse ambiente profético, esse ambiente propício para um milagre. E nós aqui, Senhor, como filhos e filhas de Deus, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, nós levamos cativos nossos pensamentos ao Senhor, para que o Senhor continue fazendo um milagre na nossa vida, desde quando nós entramos aqui, desde dos boas-vindas, os nossos irmãos dos braços abertos, uma oração que recebemos, um abraço, tudo isso faz parte, ó Deus, do milagre que o Senhor deseja derramar sobre nós. E nós, como igreja de Jesus, nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, fala conosco. Eu sei que o Senhor tem algo novo a revelar no coração dos teus filhos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então, entendendo que a justificação ela é um ato, e ela não é um processo, nós também entendemos que ela acontece uma única vez. Ela não vai precisar acontecer de novo. A justificação ela é um ato legal, ela é um ato jurídico, onde eu, nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus, amém? Somos declarados justos diante do tribunal de Deus. E o grande aspecto que diverge a justificação humana para a justificação divina é o seguinte: a justificação humana é você que justifica o justo. Você já justificou alguém que você sabia que estava ali certo? É bom justificar uma pessoa que é justa, que é certa. Então você defende aquela pessoa porque você conhece o caráter. Então você defende, justifica o justo. Mas a justificação divina é Deus justificando o injusto. Não parece muito justo? Parece injusto Deus justificar o injusto. Mas é isso. Esse é o grande aspecto que diverge a justificação humana e a divina. E a Bíblia diz que Deus é justo e o justificador do ímpio, de todo aquele que crê. Aleluia por isso. Deus é justo e o justificador do ímpio, de todo aquele que crê. Então, como você foi justificado? Nós fomos justificados pelo justo, Jesus, que morreu como nosso substituto. Você consegue ter essa dimensão, meus irmãos? Porque é tão bom estar nesse ambiente, é tão bom cantar ao Senhor, é tão bom declarar o que o Senhor é. Mas nós precisamos entender essa grande verdade: o justo que morreu como nosso substituto. Tudo aquilo que estava sobre nós, a condenação, ela foi aniquilada pela justiça que veio através do sangue de Jesus. E isso é para todos, meus irmãos, é para todos. Não existe diferença. Talvez você tenha vivido uma vida de 50, 40, 30 anos de devoção ao Senhor. O pastor disse no dia 31 de dezembro que estava fazendo 30 anos que ele se batizou.
E eu me lembro, naquela manhã do dia 31, nós estávamos tomando café e eu fui abraçá-lo e dar parabéns para ele. Ele falou, hoje você faz aniversário de novo nascimento, né? E 30 anos. E ele falou, Fá, que bênção. Nunca pensei em voltar atrás. Nunca os meus olhos se voltaram a outro Deus a não ser o Senhor. A justificação divina é para o pastor, mas a justificação divina é para você também, que aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Não existe graus de justificação. Não existe, meus irmãos. É para todo aquele que nele crê. E existe uma diferença entre o perdão e a justificação. O perdão, você já deve também ter recebido o perdão. É a sua dívida paga, quitada. Você não dever mais nada. Mas você também não tem mérito no perdão e também não tem crédito. Você tem uma dívida paga. Alguém já recebeu aqui uma dívida paga? Alguém já pagou uma dívida para você? Amém? E nós já fomos abençoados com uma dívida de um carro. Você deveria estar levantando a mão e falando, faz de novo, Senhor, na minha vida. Nós já recebemos a quitação da dívida de um carro. Milagre, glória a Deus. Mas ninguém depositou um dinheirinho a mais. Foi a quitação do carro. Fomos perdoados, a nossa dívida foi perdoada. Mas justificação, além da dívida perdoada, quitada, Deus nos dá um crédito infinito, que é a justiça plena do seu Filho Jesus. Aleluia! Aleluia por isso. Justificação é isso. A sua dívida paga, mas com crédito infinito. Aleluia, que é a justiça plena do seu Filho Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguém pagar a nossa dívida, né, irmãos? É maravilhoso. Mas pagar a dívida e colocar um crédito, eis-me aqui. Isso já é um crédito infinito, né? Então, a justificação nós podemos dizer que é um ato soberano de Deus pela fé. Não é a fé, meus irmãos, que nos justifica. A fé é um instrumento pela qual nós nos apropriamos da justificação. Nós somos justificados pela cruz de Cristo, pelo que Jesus fez na cruz. Essa é a base legal. Ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a base legal. Mas a fé, ela é um instrumento pela qual nós nos apropriamos, né, dessa justificação. Glória a Deus por isso. A Bíblia em Romanos 8, 33, 34 diz assim: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Obrigado, Senhor. Esta é a base legal, é o que Cristo fez por nós, pela sua igreja, e a fé é o instrumento pela qual nós nos apropriamos dessa justificação. Justificados, pois, pela fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira de ser justificado a não ser através de Jesus Cristo. Deus não pode justificar ninguém fora de Jesus. Só Ele salva, só nele há redenção, só através deles nós somos perdoados dos nossos pecados. Aleluia! Só através dele. Justificação, ela não é um ato. Não. É um ato, desculpa, não é um processo. Justificação é um ato, aconteceu.
Ela não é um processo, ela não vai acontecendo. Você não vai recebendo justificação, você recebeu. Acontece uma única vez e não precisa acontecer de novo. Mediante essas verdades, nós vamos falar sobre os frutos da justificação. 3 frutos. Vou falar já que é 3 para você saber o momento que está encerrando a palavra. Daí você vai animando, já está no 2, só falta 1. 3 frutos. O primeiro fruto, paz com Deus. Paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz com Deus é diferente de paz de Deus. Paz com Deus, ele não é um sentimento, meus irmãos. Paz com Deus é um status, é um estado. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus é o resultado do sacrifício de Jesus feito na cruz, em seu favor, em meu favor, em nosso favor, removendo a condenação que estava sobre nós, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. E o versículo continua: cravando-a na cruz. O véu que separava, hoje não separa mais, ele se rasgou. E nós temos livre acesso ao trono do Pai. Antes, filhos da ira, agora, filhos de Deus. Antes, inimigos de Deus, agora, amigos de Deus. Nós fomos reconciliados, meus irmãos. Nós temos paz com Deus. Este é um estado. Esse é um estado, é um fato único. Não se repete mais. Agora, diferente de paz de Deus. Talvez hoje você já tenha perdido a sua paz. Até falado para alguém: você está me tirando a paz hoje. Talvez para chegar até aqui, os seus desafios com criança. A hora que você foi sair, eu falei de manhã, o cachorro saiu correndo. Daí você atrasou para o culto, a criança que não se arruma. Essa é a paz que você pode ter perdido. Porque a paz de Deus é um sentimento. Então eu tenho um pouco mais hoje, um pouco menos amanhã. Filipenses 4 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então a paz com Deus é diferente da paz de Deus. A paz com Deus foi conquistada na cruz, através do sangue de Jesus. Ele nos reconectou com o Pai. Mas a paz de Deus, nós podemos perder muitas vezes. E a paz com Deus é um estado, é uma posição, como eu disse, que nós recebemos naquele momento em que fomos reconciliados com Deus. Isso é um fruto que aconteceu lá atrás. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Mas daí, se eu pecar, se você pecar, você pede a paz de Deus, não a paz com Deus. Quando o crente, ele peca, ele perde a alegria da salvação. Porque aquele que nasceu de novo, quando peca, ele se entristece. Não é? Quando nós pecamos, nós nos entristecemos. Aquele que nasceu de novo, quando peca, ele se entristece. E ele precisa rapidamente arrumar toda aquela situação, porque senão fica uma situação que incomoda, não é? Nós ficamos incomodados, às vezes com alguém aqui, você vê o irmão, se fica meio desconcertado. Então nós precisamos ter esse entendimento, meus irmãos, de que o pecado, ele gera a tristeza. E lá tem um versículo que diz assim: a paz de Deus seja o árbitro no seu coração. Sem paz, nós ficamos sem direção. Nós precisamos entender, se está faltando paz de Deus, pode saber que tem alguma coisinha aí que você precisa acertar. E hoje é um dia bom para milagres e para você resolver isso, ainda hoje. Então nós
temos essa diferença da paz com Deus que nós recebemos, que é um ato, não é um processo, e a paz de Deus que nós precisamos aí durante a caminhada, pedindo perdão, reconciliando com pessoas, para que nós não tenhamos falta dela, né? E o segundo fruto é a graça, acesso à graça. O versículo continua dizendo: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, o primeiro fruto, paz com Deus, que recebemos lá atrás, no passado. E o segundo fruto é acesso à graça, que é hoje. Hoje nós temos acesso à graça, é todo momento, é toda hora, é todo dia. E a palavra acesso aqui nesse texto, ela vem da palavra grega prosagogê. E eu fui pesquisar, tem 3 significados essa palavra. O primeiro significado é apresentar alguém à presença da realeza. Eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais marcar um momento para entrar na presença do Senhor, não. Não há nada que impede os filhos de Deus de entrar na sua presença. Você é filho do rei. E essa ideia aqui, dessa palavra acesso, prosagogê, é essa. É que você tem acesso à sala do trono. Apresentar alguém à presença da realeza. O segundo significado dessa palavra prosagogê tem como definição aproximação para adorar a Deus. Você tem acesso à presença de Deus para buscá-lo. O véu do templo se rasgou. Antigamente, antes do véu ter sido rasgado, só o sumo sacerdote podia entrar. Hoje, com o véu rasgado, todos nós, sacerdotes, podemos entrar à presença de Deus. Nós temos acesso livre. Todo cristão, todo crente em Jesus pode adorar a Deus. Não é para um ou para outro, é para todos. Todos nós podemos. E o terceiro significado, que eu entendi que tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo agora, é chegada do navio ao porto seguro. Tem a imagem aí do nosso ano? Olha lá, é um barquinho, aparentemente numa água bem tranquila, né? E quando eu fui pesquisar e ver esse significado, eu comecei a pensar, como eu disse, ainda falta 353 dias para o próximo ano. Nós não vamos ter só dias calmos assim. Com certeza nós vamos ter grandes desafios. Mar revoltos, tempestades. Mas nós precisamos entender que esse acesso à sala do trono de Deus, que nós temos pela oração, pela adoração, pela comunhão, por mais difícil que seja, meus irmãos, nós precisamos entender e nos lembrar que nós ancoramos o nosso navio no porto seguro. O nosso navio está ancorado no porto seguro. E essa é a ideia. Livre acesso ao trono de Deus. Então você pode hoje chegar diante do Senhor. Os dias estão maus, você tem acesso ao Pai. Você tem acesso ao Pai. Então, nós temos, com respeito ao passado, paz com Deus. Com respeito ao presente, acesso à graça. E com respeito ao futuro, olha, o versículo continua dizendo assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança da glória, futuro, a expectativa da glória de Deus. Quando nós falamos de futuro, nós falamos do passado, do presente, do que nós vivemos hoje, e nós pensamos no futuro. Pensando no futuro, é na eternidade, com Jesus, não é? É o que nós ainda vamos viver.
E para vivermos a eternidade, se Jesus não vier antes, nós vamos ter que passar pela morte, não é? E a morte é algo tão difícil de se falar, tão, assim, temeroso. A Bíblia, ela chama a morte de rei dos terrores. A morte, ela impõe medo no homem mais corajoso. Ele no momento da morte, ele se amedronta. Por isso a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. É a morte. Mas nós, como cristãos hoje, nós temos outro entendimento sobre a morte. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele arrancou o aguilhão da morte. Ele arrancou o poder da morte. Ele arrancou o triunfo da morte. Então hoje o nosso coração, ele está firmado naquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos olhar para o futuro da esperança da glória de Deus. 1 Coríntios 15, 55, Paulo diz isso de uma forma aonde ele está ali, de repente, diante de uma personificação da morte. Ele diz e ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Aleluia! Hoje nós temos essa verdade revelada para nós, através das Escrituras. Tragada foi a morte pela vitória. Para nós, a morte não tem mais a última palavra, amém? Ela já foi vencida, ela já foi derrotada, aleluia! E quando um crente em Jesus morre, hoje ele não tem mais pavor, hoje ele não tem mais insegurança, não tem mais incerteza, não tem mais desespero. Por isso, Paulo, ao olhar para a questão da morte, ele diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o crente em Jesus, ele tem paz com relação ao passado. Ele tem acesso com relação ao presente. E ele tem glória com relação ao futuro. Ontem eu estava pesquisando, até li algumas coisas para o pastor. Ele falou: nossa, se você dar um Google lá e pesquisar sobre últimas palavras que algumas pessoas, famosos, falaram perto da sua morte. Algumas não são nem relevantes de você ler. Mas aí eu peguei de algumas pessoas relevantes sobre esse assunto. E eu li sobre o reverendo Miguel Gonçalves Torres, um pastor presbiteriano. E ali é relatado que quando ele estava no seminário, ele sentava com os seus amigos, ele dizia a seguinte frase: não basta viver bem, é preciso morrer bem. Talvez você já tenha ouvido essa frase, é do reverendo Gonçalves Torres. E também ali na sua biografia, conta que no momento da sua morte, ele chamou a sua esposa e ele disse assim: minha querida, eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu, mas não é verdade. É o céu que veio me buscar. E com essas palavras ele adormeceu. O céu que veio me buscar. Expectativa da glória. Também, pesquisei sobre Moody. Moody foi um grande evangelista, um avivalista, e também na sua biografia relata que a última frase dele foi:
Afasta-se a terra, aproxima-se o céu, e eu estou entrando na glória. Afasta-se a terra, aproxima-se o céu, e eu estou entrando na glória. É com certeza, com essa certeza e com esse consolo, meus irmãos, que nós, todos aqui, precisamos enxergar a esperança da glória. A esperança da glória. Eu disse de manhã que nós precisaríamos fazer um axioma dos nossos últimos dias de vida, para ser lembrado. A Fábio falava isso. Nos seus últimos dias ela falou isso. Parece meio tenebroso, né? Você fala, gente, o que é isso? Mas como é que nós vamos viver os nossos dias? Como é que um pastor, um avivalista, um evangelista consegue ver a grandeza da esperança da glória? É pela vida que ele viveu. É pelo Deus que ele conheceu. É pela esperança que ele tem. E nós tivemos uma experiência familiar também. O meu sogro, pai do pastor Marcos, em 97, nós casamos em maio. Em meados de novembro para dezembro, ele descobriu um câncer. E ele tinha 5 metástases já no cérebro quando ele descobriu esse câncer. O câncer primário só foi descoberto na autópsia, de tão pequenininho que era. Mas fez um estrago. O meu sogro, ele foi um homem de dura cerviz aqui, durante os anos que ele viveu. Para o evangelho, o Marcos já contou aqui como foi a conversão dele, como era, né, na sua casa. E nesse tempo ainda meu sogro não conhecia Jesus. E eu me lembro que, através do Marcos, ele sempre dizia, eu nunca vou entrar numa igreja evangélica cristã. E quando meu sogro ele foi para a cirurgia, naquele momento nós achávamos que ele não voltaria, porque era um quadro muito delicado. E ele voltou. Ele voltou da cirurgia. E aí ele melhorou por algum tempo. E ele foi para a igreja. E sentou no primeiro banco. Antes da cirurgia, né, na verdade. Ele foi para a igreja, nós o levamos. E assim que foi feito o apelo, o meu sogro rapidamente levantou a mão, dizendo, eu quero esse Jesus. E eu me lembro daquele dia, como nosso coração ficou alegre com aquilo. Uau! Ele recebeu a paz com Deus. E depois que ele voltou da cirurgia, ele melhorou. Como ele conhecia e recebeu essa paz de Deus, ele identificou, eu creio nisso, que ele tinha acesso à graça no presente. E aí ele chamou todos aqueles a quem ele precisava pedir perdão. Ele arrumou a sua casa, ele trouxe de volta os filhos que estavam longe. Ele teve acesso à graça. E aí, depois de ter arrumado a sua casa, ter tido esse acesso à graça, ele voltou para o hospital. E no último dia de vida dele, o nosso pastor na época foi orar lá e orou com ele. Ele já estava nas suas últimas horas de vida, mas ele estava muito lúcido, muito lúcido. E aí o pastor orou e disse assim, seu Fred, Jesus está aqui. E aí a resposta dele foi, eu o vejo. Eu o vejo. Meu sogro, ele recebeu a paz com Deus.
Ele teve acesso à graça e discernimento para resolver as coisas que precisavam. E ele teve esperança da glória para o seu futuro. Ele disse: eu o vejo. Um homem de dura serviço. Um homem que realmente aos nossos olhos nunca se dobraria ao Senhor. Mas ele recebeu a paz com Deus. Ele teve acesso à graça. E ele teve a esperança da glória. E nós precisamos entender, meus irmãos, que os frutos que foram gerados através da justificação que nós recebemos pelo sacrifício vivo de Jesus, é para que nós, todos nós aqui, tenhamos paz com relação ao nosso passado. Graça com relação ao nosso presente. Aleluia. E esperança com relação ao nosso futuro. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos disso. E eu quero convidar você a se colocar em pé. Entendendo a justificação que veio da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz com o passado, graça com o presente e glória com relação ao futuro. Esse é um ano da expansão. É o ano de nós levarmos as cartas para um novo tempo. Nós declaramos isso, ouvimos. É um avanço da igreja no cumprimento da grande comissão. Você deve conhecer muitas pessoas que precisam entender o que é a justificação divina. Você deve conhecer. O desafio para nós é de irmos e levar essa palavra para aqueles que têm dura cerviz, para aqueles que estão desesperançosos. Eu me lembro que quando eu também fiquei internada muitos dias na Unesp, por uma cirurgia, é uma longa história, mas no final, num dia antes de eu ir para a cirurgia, eu fui conversar com uma senhora, a irmã Maria Benedita. Eu digo irmã porque ali ela aceitou Jesus. E eu falei do céu para ela. Eu pude dizer, olha, em menos de 1 hora, ela recebeu a paz com Deus. Ela teve acesso à graça porque ela confessou Jesus como o único Salvador. E ela foi para a glória com o Senhor. Então não existe tempos, meus irmãos. Não existe regras. Aquele que tem 50, 40, 30 anos, ou hoje, você pode ter essa revelação no seu coração de fato. Mas quando você sair daqui, que você traga ao seu coração pessoas que necessitam ouvir essa verdade. Paz e justiça é o que nós temos e queremos para nós, amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos nossos irmãos que estão reunidos aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou no meu coração. Obrigado, Pai, porque pela decisão de uma pessoa, muitas outras podem ser alcançadas por esse amor, por essa graça, por essa paz, por essa justiça, por esse perdão, pela reconciliação. Obrigado, Senhor, porque o castigo que era para nós, o Senhor levou na cruz. Aquilo que estava sobre a nossa cabeça, a ira de Deus, foi aniquilada através do seu sacrifício. E hoje nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Senhor, nós
Queremos desfrutar desse acesso à graça nos dias de hoje. Nós desejamos isso, Pai. Ter esse entendimento que a todo momento, em qualquer lugar, nós podemos entrar na Tua presença. Que nosso coração está ancorado no Senhor, num porto seguro. Nós não vamos temer más notícias. Nós não tememos a morte, porque hoje nós temos entendimento. Nós temos entendimento que a glória do Senhor está se aproximando. E nós vamos desfrutar da eternidade com o Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque é diante da cruz que nós estamos. Nós olhamos para a cruz, Senhor, e nós temos entendimento de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Abençoa os nossos irmãos, Pai, com esse mesmo entendimento. Que haja paz ao coração, para que haja direção nas decisões. Em nome de Jesus. Com seus olhos ainda fechados, eu quero fazer um convite para você. Você que deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você que deseja receber essa paz com Deus, esse acesso à graça e essa esperança da glória. Hoje, o Senhor tem para você também essa justificação. E se você deseja isso, você pode dar um sinal com a sua mão para nós orarmos com você nesse momento. Se você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e quer fazer isso como um ato público aqui diante da igreja de Jesus, você pode levantar a sua mão e dizer: eu quero esse Jesus. Eu quero para nunca mais voltar atrás. Amém. Se todos já receberam dessa justificação, se todos já têm essa paz com Deus, se todos já receberam esse acesso à graça e têm a esperança da glória, aleluia por isso. Então, que você celebre nesse momento com muita alegria e diga: eu vou levar essa carta de amor em todos os ambientes que eu estiver. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.